E aí galera, tudo tranquilo? Então nesse vídeo a gente vai iniciar uma série de processos de divisão de circunferência em partes iguais. Muitas vezes a gente precisa dividir uma circunferência em diversas partes iguais. Pode ser 2, 3, 5, 8, enfim, quantos forem necessários. E existem vários métodos para que a gente consiga fazer essa divisão. Nesses próximos vídeos eu vou mostrar para vocês os principais métodos de divisão da circunferência em partes iguais. Então, inicialmente, o que a gente vai ter aqui? Eu vou construir uma circunferência de tamanho qualquer. Nesse caso aqui, não me importa o tamanho dela, mas poderia ter um tamanho definido. De repente, 30, 40 milímetros de raio, né? É indiferente. Tá? Então, nesse caso aqui, eu não tinha definido o valor do raio da circunferência. Então eu usei qualquer valor de raio, indiferente aqui. Funciona para qualquer raio, não tem diferença nenhuma, o processo vai funcionar para qualquer valor de raio. E como eu fiz ele com o compasso, a ponta seca fez um furinho na folha aqui, ó, e esse furo então demarca para mim aonde que está o centro. Então, eu vou fazer aqui uma marcação. E esse é o centro da circunferência. Se vocês não souberem o centro da circunferência, não conhecerem o centro da circunferência, aí tem que usar então aquele método do vídeo anterior. Aquele método lá, dividindo em marca 3 pontos, e vai conseguir encontrar o centro da circunferência. Se for construir com o compasso a circunferência, a própria ponta seca vai deixar uma marquinha na folha, então é só ficar de posse ali do centro. Sempre tem que saber o centro para fazer a divisão. É a partir do centro que a gente vai fazer a divisão da circunferência em diversas partes iguais. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que faz a divisão em 3 partes iguais. Então a gente vai conseguir construir um triângulo dentro dessa circunferência aí. Para fazer a divisão da circunferência em 3 partes iguais, inicialmente a gente deve dividir ela em 2 partes iguais. Para dividir em 2 partes iguais é bastante simples. É só pegar o esquadro em qualquer inclinação que vocês passarem e traçarem uma reta aqui, estão dividindo em 2 partes a circunferência. O importante aqui então é saber que para dividir em 2 partes iguais, a reta que a gente vai fazer o traçado da divisão tem que passar exatamente pelo centro da circunferência. Se ela não passar pelo centro da circunferência, a gente não está fazendo a divisão em 2 partes iguais. Para fazer a divisão em 2 partes iguais, o jeito mais simples é utilizar a régua paralela. Então, para fazer o traçado na horizontal, eu utilizo a régua paralela, vai fazer a divisão em 2 partes na horizontal. Ou, para fazer na vertical, eu uso o esquadro apoiado na régua paralela, passando pelo centro, então eu vou fazer a divisão da circunferência em 2 partes iguais. Então esse é o primeiro passo para fazer o traçado de 3 partes iguais. Então eu vou pegar aqui, eu vou fazer na vertical, para a base do triângulo ficar na horizontal. Então eu vou apoiar aqui a lapiseira bem no centro, vou encostar o esquadro e vou fazer o traçado aqui então da reta vertical. Essa reta vertical então toca a circunferência em 2 pontos. Eu posso chamar esse ponto de ponto A e esse ponto aqui de ponto B. Então esse foi o primeiro passo para divisão. O segundo passo para divisão em 3 partes iguais, a gente tem que utilizar então o compasso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar o mesmo raio da circunferência inicial. Então aqui eu já estava com o compasso na abertura, com o mesmo raio aqui da circunferência inicial. Só que agora eu vou fazer um arco, não mais com a ponta seca no ponto O, mas sim com a ponta seca no ponto B. Então eu vou fazer aqui, coloco a ponta seca no ponto B e vou fazer um arco que passa pelo ponto O, então ele passa pela origem da circunferência e toca a circunferência dos 2 lados. Esses pontos onde ele toca a circunferência, então, eu vou chamar de ponto C e ponto
D. Então, os pontos A, C e D dividem a circunferência em 3 partes iguais. Aí, para fazer o traçado do polígono inscrito na circunferência, é só fazer a ligação dos pontos. Então, eu vou ligar aqui o ponto A com o ponto C. Eu vou ligar o ponto C com o ponto D. E vou ligar o ponto D com o ponto A. Esses 3 pontos, a ligação deles, então, dividimos a circunferência em 3 partes iguais e construímos aqui dentro um triângulo equilátero. Nos próximos vídeos, então, a gente vai fazer a divisão em mais partes iguais. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!